Então, fala pessoal, beleza? Vamos então para finalmente nosso vídeo aqui sobre dinâmicas de espaço brasileiro. A ideia aqui é abordar para vocês, explicar para vocês dois espaços brasileiros e duas realidades distintas, que são as realidades do espaço rural e do espaço urbano, certo? No meio deles, nós vamos ter uma pequena interseção sobre a industrialização brasileira. O desafio aqui é que a gente possa conseguir gravar isso em pelo menos, no máximo, 20 minutos, para que dessa forma a gente consiga fazer uma explicação ampla, né, porém sucinta e direta, ok? Então vamos começar aí, então aqui. Para isso vamos utilizar o Prezi, né, que vai ser esse nosso slide, o material e o link já mandei para vocês, que são meus alunos, e para quem não é meu aluno, vou tentar deixar disponível para vocês aqui no YouTube, certo? Então, outra coisa para facilitar o entendimento, eu usei a IA da própria Prezi, então vão ter algumas correções de algumas falas, certo? Então não é totalmente meu, devido a questões de tempo e logística, não consegui corrigir totalmente. Então vamos lá, né? Vamos começar então. Opa, peraí que ele começou lá no 80. Tem que começar pelo primeiro, velho. Bora lá. Então vamos começar pela dinâmica do espaço rural brasileiro, certo? Basicamente, o que define um espaço rural vai ser a questão que envolve as suas atividades econômicas, certo? Não mais infraestrutura, como foi em outrora. Não, agora basicamente a atividade econômica. E a atividade econômica do espaço rural, basicamente, são as atividades ligadas ao setor primário, ok? E quando falamos do Brasil, é importante sabermos suas características históricas, geográficas, né, espaciais, ok? Ou seja, a estrutura fundiária brasileira ela é marcada principalmente pela palavra desigualdade. Ela é desigual, por quê? Porque historicamente o Brasil foi uma colônia e historicamente isso fez com que um grupo, pequeno grupo, seleto, ele tivesse acesso às maiores e melhores terras. Mesmo com os adventos da mecanização do campo, de mudanças em leis e questões fundiárias do Brasil, nota aqui um asterisco para vocês. Sempre que eu falar o termo fundiário ou aparecer na leitura de vocês fundiário, ele está falando de terras rurais, certo? Então, dentro desse contexto, vamos fechar aqui esse asterisco que volta para cá. Dentro desse contexto, você ainda tem uma desigualdade, certo? E nessa imagem aqui a gente consegue perceber que basicamente o espaço rural brasileiro ele vai ter um conflito principalmente com os espaços naturais do Brasil, ok? E aí vamos aqui ao seguinte: o Brasil ele é bastante desigual, apesar de ser uma imagem que tenta refletir isso aí, esses dados eles são baseados em dados reais, cedidos pelo próprio INCRA e pelo próprio IBGE. De todas as terras rurais do Brasil, 1% dos agropecuaristas eles concentram aproximadamente 46% das terras rurais ou do espaço fundiário brasileiro. 99% dos trabalhadores rurais eles se dividem em 54% das terras, ok? Então, quando você pegar uma imagem que fala sobre concentração fundiária, é importante você saber que a maioria das pessoas ligadas às atividades rurais não tem acesso à terra, enquanto que uma pequena parte deles tem acesso a grandes lotes de terra. Por isso que tem essa desigualdade, essa fração aqui ela é desigual, ok? Claro que parte desses aqui irão trabalhar para esses aqui, o que vai gerar algumas desigualdades. Uma outra parcela aqui vai trabalhar para estes, porque são médios lotes de terra e tudo mais, ao mesmo tempo em que você tem que uma outra parte não vai ter acesso a terras e uma outra parte fica com sua família, sendo aí trabalhadores familiares, certo? Então, concentração fundiária, em via de regra, é basicamente quando você tem que a maior parcela de pessoas que trabalham no campo não tem acesso nenhum ou um pouco acesso a terras, certo? Então, se a gente pega assim uma família de campesinados, muitos deles não vão ter, por exemplo, 1 hectare de terra ou um módulo de terra. Mas é importante saber que no Brasil, diferente de muitos outros países, essa falta de acesso se dá por questões históricas, que a gente vai ver já já, ok? Outra coisa, né? Como a gente falou previamente, é que historicamente o Brasil ele criou mecanismos que não permitiu acesso por parte dessa população. Perceba que durante muito tempo
mais da metade da população brasileira eram pessoas escravizadas, certo? Perceba a data aqui, 1850, que é uma data que marca o que futuramente vai ser o fim da escravidão, né? 38 anos depois. Então, 38 anos antes, você vai ter uma lei para dificultar o acesso à terra por pessoas que futuramente vão se tornar livres, certo? Ou seja, você já deixa marcado, né, dentro desse baralho aí, ou dentro de uma página de um livro, você já deixa marcado aí que futuramente um grupo de pessoas não vai ter acesso a essas terras, tá? Isso vai trazer algumas implicações sociais e econômicas ou socioeconômicas, fazendo com que você aumente uma desigualdade e você crie uma população de pessoas marginalizadas. Nesse sentido, marginalizado no sentido de que ele vai ficar às margens de um centro, que seria o centro econômico do Brasil. Por quê? Porque durante muito tempo o Brasil ele vai ser marcado, como assim ainda hoje o é, por ter a atividade agropecuária, as atividades rurais, como centro econômico, certo? E aí nós temos o seguinte, por definição, nós vamos trabalhar com duas dimensões de terras, os pequenos lotes de terra, ou minifúndios, e os grandes lotes de terra, que são os latifúndios. Por via de regra, com o estabelecimento do INCRA e do IBGE, os grandes lotes de terra são imóveis com mais de 1.500 hectares, certo? Ou, a depender do estado, eles vão ter mais de 15 módulos rurais. Cada módulo rural ele pode ter, né, um número específico de hectares, certo? Então, na maioria dos estados, assim como na maior parte do Brasil, é considerado um módulo rural terras com até 100 hectares. Entre 100 e 400 fica um semi-pequeno, ok? Com mais de 400 até 1.500 hectares, você considera aí médios lotes de terra e a partir de 1.500 grandes lotes de terra. Então, quando a gente fala que houve mudanças socioeconômicas na história do Brasil, estamos falando de que pessoas, empresários e tudo mais, eles vão ter acesso à terra por terem dinheiro, mas não por uma questão de acesso ou controle através do governo, certo? Nesse caso, uma boa parcela deles vão se tornar médios agropecuaristas, certo? O que vão formar, por exemplo, empresas rurais ligadas, por exemplo, à produção de alimentos, laticínios, que são várias marcas que nós temos aí. Por exemplo, aquela marca que começa com Pi, termina com Juba, aquela que começa com Bé, termina com Anne, por aí vai, certo? Para não dar problema aqui nesse vídeo aí e tudo mais. Mas você abrir sua geladeira aí, sua despensa, você vai encontrar essas marcas aí de laticínios, creme de leite, caixa de leite, o HT, por aí vai. Mas nos latifúndios, os produtos que lá são produzidos são diferentes. Por quê? Porque eles vão manter basicamente o sistema que foi feito já no período colonial, que é um grande lote de terra, e deste grande lote de terra você vai ter um foco específico de produção, que no caso é o que chamamos de monocultura. Mono, uma cultura de cultivo ou produção na terra, certo? Então, quando você tem um grande lote de terra com uma só cultura, isso tem um nome muito específico criado na colonização, plantation, certo? Então, plantation, latifúndio, grande lote de terra, focado em uma só produção. Ah, professor, mas isso economicamente é viável e tudo mais? Existem vários debates. E aqui eu vou utilizar deles, certo? Não é só uma fala minha, mas é uma fala de vários estudiosos, sociólogos, economistas e geógrafos, que vão falar o seguinte: o problema dos latifúndios de monocultura é que eles vão focar só na exportação. E o Brasil, por ser um país de grande dimensão e de grande população, ele precisa também se alimentar. Então, quando você pega que a maior parte das terras do Brasil são latifúndios de monocultura, nós vamos ter déficit de produção. Ou seja, se nós temos alguma crise de alimentos e um aumento desses preços, isso se deve a esse sistema. Por quê? Porque ele não vai se preocupar com a nossa mesa, e sim com a mesa de fora, ok? Então a gente fica dependendo dos pequenos e dos médios produtores, o que nem sempre vão conseguir demandas, porque se a gente pensa em questões de impactos ambientais e tudo mais, aí a gente vai ter sérios problemas, ok? Então, na ordem histórica nós temos que a divisão de terras começa lá nas Seis Marias, que vai levar, né, as capitanias hereditárias futuramente.
Em seguida, a Lei de Terras e em 1888 o fim da escravidão. E aí o que acontece? Quem tinha as suas grandes terras garantidas pelo sistema de sesmarias e capitanias continuaram prosperando. Famílias que casaram com outras famílias e os acordos envolviam terras, mantendo assim grandes lotes de terra. Com o fim da escravidão, a maior parte da população brasileira não vai ter acesso à terra. Isso vai trazer impactos no espaço rural, onde eles não vão ter acesso à produção, e no espaço urbano, porque se a pessoa não tem emprego no local, ele se desloca para outro. Logo, ele vai ter que buscar trabalho nas grandes cidades. E você tem uma população que vai ser excluída ou marginalizada, sem acesso à terra ou produção, sem um autossustento, precisando de trabalho, e aí vem um fator que é, eles também não vão ter acesso à educação. Logo, vão ser pessoas que vão trabalhar e vão ter acessos a subempregos ou trabalhos em péssimas condições, e muitos deles até se submetem a um sistema escravagista, voltando e implorando por terra e moradia, certo? Então, aqui eu já falei, então a gente pode pular essa partezinha aqui, tá ok? Qualquer coisa você dá uma pausa aí, dá uma lida, tá bom? E aí vamos ao seguinte. Nós temos, por exemplo, que a relação com a escravidão e a dificuldade, ela surge com a Lei Áurea, porque eles vão ser libertos, mas não vai ser dado apoio a eles. Como eu falei anteriormente, eles não vão ter acesso a terras, não vão ter acesso a uma preparação, a um trabalho ou a algum apoio do governo. Muitos deles até vão submeter aos trabalhos ligados às Forças Armadas, sendo recrutas, o que futuramente vão ser usados na Guerra do Paraguai, por exemplo, certo? E isso aumenta o processo de concentração no Brasil. Em seguida, isso aqui, como já foi explicado, eu vou passando para vocês, tá? Então vocês podem dar uma pequena pausa. Fecha a portinha, meu amor, para papai continuar o vídeo, tá? O som lá de fora, tá? Vamos lá, gente. E aí nós vamos ter o problema que é o seguinte. Com o passar do tempo e o acesso do Brasil a outros países, eles vão exigir o processo de reforma agrária. O que seria isso? É você reorganizar o espaço rural de um país. Países como Estados Unidos, Coreia do Sul, por exemplo, que são reflexos de um sistema liberal e econômico e capitalista, como são sempre utilizados em exemplos desses modelos, eles passaram por reforma agrária. O Brasil, historicamente, ele tentou, mas isso não quer dizer que tivemos acesso, né? Sempre que a gente fala de reforma agrária, vão vir nomes de movimentos sociais, como MST, atualmente chamado de MTST, certo? Então, vamos aqui entender o seguinte, que reforma agrária vai ser um conjunto de medidas políticas para redistribuir, como sempre digo em sala, é fazer um reset, você resetar esse sistema. É claro que isso vão ser criados aí alguns sistemas financeiros, pessoas que têm um grande lote de terra vão ser indenizadas, vão ser receber dinheiros, pessoas que não vão ter condições, naturalmente eles vão ter que vender parcela de suas terras, permitindo a compra por outros grupos e outros sistemas de reorganização. Mas você não mantém um sistema que tem mais de 200 anos, certo? Então a ideia é fazer esse reset, por isso que Estados Unidos fez, por isso que Coreia do Sul fez, a China fez, certo? Então por quê? Porque aí você reorganiza. Quem quer trabalhar com exportação, trabalha. Ele vai ter o seu lote de terra, vai ter seu maquinário, vai ter seu dinheiro. Quem não e não consegue dessa forma, ele vai procurar outras vias, garantindo, por exemplo, um mercado que seja mais garantido para ele, com apoio do governo, comprando e tudo mais, certo? Que no caso, quem vai organizar tudo isso aqui no Brasil é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, criado no meado de 1970 ali pelo próprio período ou governo militar, como queira chamar, certo? Desta forma, a reforma agrária ela tem como objetivo fazer o seguinte: garantir uma redistribuição de terras, certo? E fazer um reset, tentar diminuir o processo de concentração de terras e garantir que o processo seja mais orgânico, ou seja, uma disputa comercial e econômica. Por outro lado, você quer fazer uma inclusão social e garantir os direitos que são estabelecidos dentro da própria Constituição brasileira. Claro que, como a gente não vai ter isso, você vai criar movimentos sociais que dessa forma querem garantir e lutar por isso.
como é o caso do próprio MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, certo? Ou outros também que possam vir dentro da própria instituição da Assembleia Nacional, através das câmaras de deputados federais, deputados estaduais, dentro de cada e seu respectivo estado, certo? E aí vamos aqui ao seguinte. Por isso que faz parte de um conjunto das políticas públicas, e é claro que vai ser um desafio. Por quê? Se eu estou falando aqui e você já está revoltado, achando que determinado grupo social ele é violento, ele comete seus abusos, e por outro lado você também está reclamando aí porque o governo e seus representantes não os fazem, aí você sabe que é um desafio. Por quê? Existe uma dificuldade de ser implantado, existe uma dificuldade de promover um acesso à terra por parte desses, existe a dificuldade de, por exemplo, simplesmente garantir que as terras que já existem, elas seguem os seus padrões e as suas regularidades, né, trazendo problemas com grileiros, poceiros e outros, o que gera problemas e desafios técnicos, e principalmente financeiro, porque o Brasil é muito grande, então imagina a quantidade de dinheiro que teria de ser desprendido para isso. Então ele é um processo lento, que vem sendo feito de maneiras diferentes em seus respectivos momentos históricos, né? Por exemplo, se você for ler sobre Getúlio Vargas, o acesso à terra já era bem diferente e muito reduzido durante o período militar. Ele teve seus altos e baixos durante o processo de redemocratização. Nos governos de Fernando Henrique Cardoso, os primeiros governos de Lula, eles tiveram altos e baixos também, e por aí vai, certo? Mas em todos eles a gente pode falar que existem conflitos de terra que eles vão ser frequentes. Desde o período de Vargas até hoje, nós temos os conflitos porque são conflitos de interesses, certo? E aí, isso vai gerar vários debates na atualidade no Congresso. Não é de hoje, sempre teve, porque o Brasil ele gira em torno de espaços rurais, ok? E aí nós temos que alguns dados aqui, 75% da aprovação de projetos de reforma agrária no Brasil, porém eles são pequenos projetos, o que não traz uma reforma rápida e ampla, certo? Atualmente são discutidos em média 5 projetos por ano, mas grande parte deles vão passar por uma fila extensa de outros projetos, né? Basicamente 2,5 milhões de famílias não têm acesso ou esperam ter esse acesso através do INCRA e outros órgãos locais. 30% da população em média aceita a reforma agrária e é mais ou menos aí em média número de 12 movimentos. Esses números aqui são a média, tá? Eles podem aumentar ou diminuir conforme períodos e tempos, ok? E aí, para a gente fechar essa primeira parte, que o vídeo vai ficar muito extenso, o que seria a Revolução Verde? Aqui vamos entrar na interseção que liga o espaço rural com o espaço urbano, porque para que ocorra uma evolução do espaço urbano, ocorreu a industrialização. E quando a industrialização ela chega no espaço rural, entramos na Revolução Verde, que vai começar em 1950, 60 no mundo, e que no Brasil isso também chega quando o Brasil está passando por sua aceleração da industrialização. Então, quando as máquinas chegam no campo, o desenvolvimento científico e tecnológico chegam no campo, nós vamos ter a Revolução Verde, permitindo que produzimos mais, certo? Em maior quantidade. Mas isso não quer dizer necessariamente qualidade. Revolução Verde é um tema muito amplo, né? Então vamos dividir aqui basicamente em 3 pilares, certo? Primeiro pilar, a tecnologia em maquinário, certo? As máquinas, elas aceleraram os processos de cultivo, produção, preparo da terra e tudo mais. Qual é o problema? No Brasil, que boa parte da mão de obra era escrava, boa parte desses ficaram no campo por não ter acesso a estudos e preparo, eles vão depender desses trabalhos mais simples. Com a chegada do maquinário, boa parte dessas pessoas vão perder o seu emprego, ser substituído por máquinas, levando eles ao deslocamento para a cidade. Deslocamento campo-cidade chamado de êxodo rural, certo? Segundo pilar, as questões químicas, né, que envolve o avanço das químicas, fertilizantes químicos, agrotóxicos, esses irão melhorar e acelerar o processo de crescimento das cidades. Desculpa, apaga isso aí e volta. Permitir o crescimento das plantas, vegetais, raízes, tubérculos e tudo mais. Porém, entretanto, por serem produtos químicos, as suas reações químicas diretamente com o solo ou com a água poderão tornar esses produtos tóxicos e nocivos ao próprio ser humano. Os agrotóxicos, muitas vezes denominados como defensores agrícolas,
eles trazem problemas, porque eles não vão só matar insetos, fungos, bactérias. Eles vão adentrar o solo através da água, da permeabilização, ou seja, a água vai absorver, o solo vai absorver essa água e chegar em lençóis freáticos, escorrer para o rio, contaminando essas águas. E o ser humano, em contato com esses agrotóxicos, ele vai sofrer danos, problemas de saúde, levando principalmente à morte, certo? O terceiro pilar é a bioengenharia, que podemos citar aqui a engenharia genética e as sementes transgênicas, ok? Então, em 1960, essa Revolução Verde ela chega no Brasil. A partir desses anos, nós vamos ter os 3 pilares sendo aplicados, ok? Marcando profundamente a produção brasileira e aumentando as desigualdades e os problemas do campo, principalmente a questão ligada ao desemprego, né? Então você tem a ação agrícola, que vai promover a distribuição de sementes híbridas para facilitar a produção agropecuária em várias áreas do Brasil. Por exemplo, no sertão, sementes mais resistentes ao calor e à seca. No centro-oeste, sementes que fossem mais resistentes à acidez do solo, ok? E o processo de mecanização, agrotóxicos, fertilizantes químicos para acelerar este processo, tá ok? E aí, para finalizarmos, vamos chegar, né, aqui esse resuminho para finalizarmos a parte da modernização no campo, certo? Então, inovações tecnológicas, máquinas que vão otimizar a produção, sementes híbridas que vão aumentar e expandir a produção agrícola no Brasil, uso de agrotóxicos para garantir o crescimento desses produtos de uma maneira mais rápida, diminuindo o tempo de espera e de produção, diminuindo os ataques de agentes biológicos naturais, né, insetos, fungos, entre outros, mas em contrapartida nós aumentamos os impactos na saúde, aumentamos os impactos no meio ambiente e também aumentamos, com os maquinários principalmente, os impactos socioeconômicos em relação ao desemprego dentro do campo, tá? Então, esses são os tópicos que você pode encontrar na sua prova de geografia, seja no sétimo, no ensino médio, até mesmo no Enem, certo? Então é importante você saber olhar as qualidades, porque nós temos comida na mesa, e uma comida no Brasil, quer queira ou quer não, ela é barata, mas ao mesmo tempo nós temos problemas de falta de acesso a terras, falta, né, de emprego no campo, por necessidades humanas e também por uma necessidade econômica, ok? Então no próximo vídeo nós iremos falar basicamente do nosso espaço urbano, ok? Então vamos fazer aqui uma pequena pausa e eu espero vocês para a parte 2 deste vídeo, ok? Então deixo para vocês aqui um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Deixe sua dúvida aí ou manda para mim lá no Instagram. Valeu!